Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Ramon Aurélio, sou seminarista da Congregação da Missão, dos Padres e Irmãos Lazaristas, ou vicentinos como são conhecidos. E venho por meio deste vídeo compartilhar com você, amigo ou amiga da paróquia São José em Vespasiano, a alegria de falarmos um pouco sobre o tema da hospitalidade. É um tema muito profundo, que requer um pouco de discernimento, mas também uma construção ao longo do percurso que nós vamos fazer. É um tema que é caro ao coração do discípulo e da discípula que segue Jesus. Nós vamos ver que nas primeiras comunidades, aqueles ou aquelas que seguiam Jesus eram exímios e exímias pessoas conectadas pelo modo de acolher e o modo de hospedar. A minha monografia, o trabalho e a pesquisa que eu estou fazendo, vai na linha do discipulado de Jesus acolhedor como paradigma de uma pastoral hospitaleira, em diálogo com um cardeal português e poeta, José Tolentino Mendonça. Neste trabalho eu pretendo apresentar um pouco do que é a hospitalidade. Como está o nosso modo de acolher? Será que eu sou hostil ou eu sou hospitaleiro? Vejam, a raiz da palavra, epistemologicamente, tem o mesmo prefixo, que é o host. E este designa tanto dois movimentos, a acolhida e a não acolhida, a hospitalidade e a hostilidade. E o que me levou a pensar e fazer, escrevendo sobre este tema, está nas Sagradas Escrituras, mas também está no cotidiano da pessoa, no modo como nós vivemos a pastoral hoje. E aí eu questiono a você, meu irmão, minha irmã, se nós estamos acolhendo, se nós estamos sendo sinais da presença de Deus, se nós estamos sendo motivação do reino de Deus aqui na terra. Como anda a minha comunidade? Como anda a minha vida em acolher a palavra de Deus que diz: eu estava nu e me destes de vestir. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Vejam, Jesus diz que quando fazemos algo aos pequenos deste mundo, aos pobres, à viúva, ao órfão, é a Ele que nós fazemos. Veja que interessante. E como está o nosso modo de acolher? E aí está a motivação de eu pensar este tema. A partir da realidade social, eclesial, política, antropológica, de vários fatores hoje da sociedade e da igreja que me faz perguntar: será que nós estamos sendo causa, modelo de distanciamentos das pessoas entre elas e o Cristo? As minhas atitudes, as minhas falas, têm sido hostis, afastando as pessoas que cheguem ao coração de Deus? Será que as nossas comunidades pastorais, ou a minha pastoral, ou o meu movimento, está sendo lugar de hospitalidade? Será que nós estamos, aí entramos no tema da campanha da fraternidade? Como aquele samaritano que, descendo a Jerusalém, passa e vê um homem caído e o acolhe. Como está a minha relação com o próximo? E no caminho pastoral atual, cada vez mais, eu acredito que se faz necessário construirmos uma igreja da hospitalidade. Em termos de isolamento social, vivemos esta pandemia, diante dos interesses do mundo odierno, que está marcado pela razão individualista do sujeito das amostras de fechamento e pela construção de muros, ao invés de pontes, a hospitalidade, a acolhida, se tornou escassa. No sentido pastoral, a não acolhida do outro gera, a primeiro momento, um atrito entre os membros da comunidade. O reflexo do mundo, meus irmãos e minhas irmãs,
a indiferença, a intolerância religiosa, o racismo, a exclusão, o preconceito, a xenofobia e tantos outros aspectos favorecem este isolamento social, eclesial, ágape entre os seres humanos. E isso tem atingido de maneira muito fática o modo como nossas igrejas têm se tornado cada vez mais da não hospitalidade. Nesse sentido, gostaria de partilhar com vocês uma reflexão teológica, assim como desenvolvida pelo pensamento de José Tolentino, que ajuda-nos a propor uma teologia que se faça próxima, que estenda a mão ao caído, que acolha o pobre, a viúva, o negro, o estrangeiro, aquele que é diferente de mim. Então a missão hoje, nós teólogos, consiste numa teologia que se faça irmã, que se faça igual, que se faça próximas um dos outros. E esta missão do teólogo, ele tem que nutrir e inspirar a missão pastoral da igreja hoje, visando sempre uma comunidade humana e hospitaleira. Vocês conhecem a história de Abraão, né? Se quiserem, posso contar aqui. E a história de Abraão, no livro do Gênesis, capítulo 8, vai dizer que eis que 3 homens viu de perto de Abraão. E Abraão, ele acolhe estes 3 hóspedes. E, ao se apresentarem, Abraão abre a tenda e fala junto de Sara, sua esposa, e diz: toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, amassas e faze pão cozidos. Depois Abraão entrou, pegou o rebanho, tomou um vitelo tenro e bom, deu ao servo que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e vitelo que preparava, e colocou diante dos hóspedes. Permaneceu de pé deles, juntos, sobre a árvore, e eles comeram. E então o hóspede disse a Abraão: onde está tua mulher, Sara? Ele respondeu: está na tenda. O hóspede disse: voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher Sara terá um filho. Quero partilhar convosco esta palavra, como nós íamos comentando. Aqui está o princípio da hospitalidade no Antigo Testamento, quando Abraão é abençoado pelos hóspedes, os estrangeiros que ele não conhecia, e recebe a graça de ter um filho. Aqui não se trata de uma teologia da retribuição, mas uma teologia da graça, onde Deus concede a Abraão a graça de ter um filho, pois acolheu também na sua vida aquele estrangeiro. Se seguirmos o texto de Gênesis, nós vamos chegar a ter a perspectiva do texto de Sodoma. E é quando ali em Sodoma aquele povo não acolhe aqueles homens, e aí que está a analogia muito bonita, que estes homens, segundo as Sagradas Escrituras, a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, são os mesmos homens que foram estrangeiros e que entraram na tenda de Abraão, acolhido por ele. E aquele povo em Sodoma, mais que um pecado sexual, porque aqui o texto não se trata disso, né, a princípio, mas de um pecado de não acolher aqueles estrangeiros. No Antigo Testamento, a teologia da hospitalidade vai se baseando na acolhida do estrangeiro, da viúva e do pobre. Em algumas civilizações se tornou até uma lei universal de direito para os povos. E aqui, Sodoma é o antagonismo de Abraão. Sodoma é a hostilidade que não acolhe o estrangeiro, e Abraão,
aquele que acolhe. E ao acolher o estrangeiro, acolhe também Yahvé. Vejam, meus queridos e minhas queridas, a teologia da hospitalidade, ela vai moldando o nosso modo de ser. Eu escolhi este tema para que nós possamos tornar hoje, na pastoral de nossas igrejas, as nossas comunidades, lugares de hospitalidade. E gostaria de falar isso a partir, já finalizando, da escuta. Que a escuta é o sabor da hospitalidade. E quem marca essa experiência baseada no hábito de acolher o diferente, também acolhe Jesus Cristo. Tolentino diz que é a experiência quem vai arrancar do coração dos discípulos e das discípulas o escândalo da cruz. Não há fé que nasça da escuta, de uma escuta profunda, de uma escuta até o fim. Pois ainda diz Tolentino, a nossa unidade pessoal, a nossa comunidade, com os outros só se realizará no encontro inesperado do diverso. A proximidade humana e eclesial, portanto, deve convergir para esta raiz, a hospitalidade. Como disse o Sim, é um Deus hóspede que resolveu fazer morada no meio de nós. Devemos ver a hospitalidade como um lugar onde há o excesso do amor, no qual transborda a experiência com o ressuscitado nas comunidades cristãs, na minha vida, no meu trabalho, na minha história, no meu movimento, e ver o mundo por uma outra ótica, no viés da fé, da hospitalidade. E aí, permitam-me citar o meu santo fundador, que diz que se 10 vezes vamos aos pobres, 10 vezes vamos a Deus. E vou parafraseá-lo, dizendo que se 10 vezes acolhemos o estrangeiro, ao pobre, ao de fora, 10 vezes acolhemos a Deus. Que esta hospitalidade se torne a medida de todo o nosso julgamento. Na realidade eclesial e social moderna, esta hospitalidade deve guiar os cristãos e as cristãs no conhecimento de Jesus, seguindo, testemunhando em nossa vida concreta, por meio do amor aos menores da história, comprometendo-se com a sua libertação. Somente uma pastoral hospitaleira será motivo de um acolhimento, de uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco, de uma igreja que seja fratela, que seja próxima, que seja de acolhida. Que a hospitalidade nos ajude a sermos cristãos melhores, que nós saibamos acolher aquele que vem de fora e tem muito a nos oferecer. E ninguém tem tudo a oferecer, mas ninguém tem tudo que não possa aprender. Que nós saibamos aprender com o que vem de fora, acolher o que ele traz e também saber oferecer a hospitalidade.